pessoal da UTM, beleza, galera? Bom, hoje estamos aqui com mais uma entrevista. Aliás, uma honra para mim, assim, poder falar com pessoas que fazem parte da história da música de Brasília, fazem parte da cultura de Brasília, fazem parte de muita coisa, principalmente envolvendo rock, principalmente envolvendo produção cultural. E hoje, galera, eu tenho o prazer de entrevistar esses dois caras, Marcos Pinheiro e Otávio Schwenk. E aí, galera, beleza com vocês? Fala, Vinícius, beleza, velho? Obrigadão aí pelo convite, vamos nessa. Oh, valeu. Obrigado pelo convite, tamo junto, prazer estar aqui sempre. Beleza. Otávio, se puder aumentar só um pouquinho o seu áudio? Claro. Beleza. Bom, gente, seguinte, é até complicado apresentar vocês, porque assim, se a gente pegar o currículo de vocês, a bio de vocês e for definir tudo que vocês já fizeram, assim, daria pra gente fazer umas 3 ou 4 entrevistas só com tudo aquilo que vocês produziram. Mas vamos Eu sou criança ainda. O Marcos que já tá nesse rolê. Mas vamos pela ordem, né, Marcos? Marcos, você é um cara que, bom, para a história de Brasília, para a história da música de Brasília, você é um ícone, você tem, assim, a sua marca registrada como criador de um dos programas mais tradicionais e talvez um dos mais antigos, voltados para o rock de Brasília, para o rock independente, que é o Cult 22, né? É isso, Vinícius. Obrigado aí pelos elogios. É isso, cara. O Cult 22 é um programa que já existe há mais de 28 anos e meio, né? Ele estreou em outubro de 91 pela Rádio Cultura FM, ficou por lá durante 20 anos e meio, 20 anos e 7 meses. A gente chegou a ficar fora do ar durante 1 ano e 5 meses, entre maio de 2012 e outubro de 2013. Depois voltamos na Transamérica, né? Ficamos lá quase 3 anos. E em agosto de 2016 voltou para a Rádio Cultura, onde está rolando até hoje, toda sexta-feira, de 9 às 11 da noite, com essa proposta de tocar rock de todos os tempos, cara. É rock dos anos 50 até o que está rolando atual, dos pop rock ao som mais extremo, porrada, tocando também muita banda independente de Brasília, do Brasil, né, e também internacional, né. Então o programa realmente acabou criando um nicho muito forte dentro do segmento do rock, né, uma tradição muito legal. A gente tem muito orgulho de fazer parte disso aí. E aí, Marcos, deixa eu entender um pouco. Como é que um programa de rádio ele consegue, depois de tantos anos, sobreviver, naturalmente se transformando num site, voltando o seu trabalho para outros rolês, como coberturas, produção de conteúdo, mas como é que foi essa trajetória, desde o programa de criação e essa transição para esse novo formato? É uma metamorfose que o programa foi passando ao longo do tempo, né? E é natural, né? Quando a gente começou em 1991, nem internet existia, computador pessoal era coisa de gringo. Então, assim, a gente foi adaptando com o tempo, né? No início era máquina de escrever, conseguir informação sobre os artistas era por meio de enciclopédia, revistas, etc., né? E os próprios discos, né? As próprias músicas, a gente tinha que ter os LPs e depois CDs, ou a gente tinha que pegar emprestado, né? A gente não tinha isso fácil, assim, para baixar em 2 minutos na internet, né? Então, essa mudança no sentido de você obter as informações, ela se deu a partir da virada dos anos 90 para os anos 2000 de uma forma muito abrupta, né? Foi uma coisa realmente meteórica. Por outro lado, assim, nesse aspecto foi muito positivo, né? De você conseguir as informações mais fáceis, mas, por outro lado, o fator rádio, ele perdeu um pouco da sua... Não acho que ele deixou de ser importante, né? Mas ele perdeu aquele fator de ser a fonte primária de informação de música, que era naquela época que o programa começou nos anos 90. Com o advento da internet, as pessoas puderam ter acesso muito mais fácil a músicas, etc. E aí você pôde... O programa perdeu um pouco daquela coisa de ser a fonte primária. Mas aí a gente foi se reformulando, né? Se reformulando a partir de outras pessoas que foram participando do programa, como colaboradores, né? Fazendo quadros específicos de estilos, do heavy metal, do hardcore, do indie rock, enfim. A gente foi agregando conteúdo ao programa com a participação dessa galera como colaboradora e depois, obviamente, se adaptando às redes sociais, né? Criando um site, né? A primeira versão do site do Cult 22 é de 1997, né? Depois, em 2008, virou um blog
E aí a gente começou realmente a fazer, como você falou, as coberturas, a gente começou a fazer coberturas de eventos. Sempre tivemos, desde o início da primeira versão do site do Cult 22, uma agenda de eventos, né, divulgando os shows da cidade, as bandas de rock, etc. Paralelamente, no próprio programa, tocando as bandas de Brasília, né? E na época, no início das bandas demo, com as fitas demo e tal, e depois com os CDs. Então, a gente foi adaptando, cara. Foi criando aí com fanpage e tal. Hoje tem uma rádio web do Cult 22 também, tocando 24 horas de rock todos os dias dentro do site, blog do Cult 22. É isso. A gente foi se adaptando. Era o que tinha que ser feito, né? Exato. Não, e aí, nesse meio do percurso, vocês encontram gente muito talentosa, como o Otávio, que é um cara que, tipo, faz de tudo um pouco e, tipo, sabe? E além de tudo, né? Além de fazer tudo um pouco, é um cara muito genial naquilo que ele faz. Otávio, fale pra gente, cara, como é que você entrou nesse trem aí, nesse barco? Como é que foi o seu começo no Cult 22? Cara, no Cult, especificamente, aconteceu o seguinte, lá mais ou menos para 2010, eu entrei para um coletivo, para uma produtora daqui de Brasília, finada, não existe mais, chamada Coletivo Esquina. Até entrar no Coletivo Esquina, meu trabalho era voltado basicamente para o audiovisual, né? Eu estava ali integrado no cinema universitário, minhas pesquisas acadêmicas também ligadas ao cinema. E aí, em 2010, com a minha entrada no Esquina para colaborar no audiovisual, eu comecei a trabalhar muito mais com música, mais até do que eu achava que ia fazer. Né? Eu já tinha mexido com música antes, como músico mesmo. Eu cheguei a fazer parte, isso é uma história muito engraçada, porque ela não faz sentido nenhum, mas eu fiz parte da primeiríssima formação do Enema Noise aqui de Brasília. Eu fui baixista original do Enema Noise quando a gente só tocava cover. Esses dias eu até resgatei o disco demo também de uma banda que eu tive no ensino médio. Eventualmente vou publicar isso aí nas redes sociais, é vexatório, mas tudo bem. E aí, em 2010 entrei pro Esquina, a gente tinha um ritmo de produção de pequenas noites, principalmente lá no Velvet Pub, ali na Asa Norte, e alguns festivais, festival instrumental, festival Grito Rock, festival Esquina, não sei o que, enfim, a gente foi criando essas marcas todas. E aconteceu o seguinte, o Marcos, junto com alguns sócios, abriram ali o Cult 22 Rock Bar. Para mim, o Cult 22, naquele momento da minha vida, 2010 para 2011, era o programa de rádio que eu ouvia às sextas-feiras. E eu ouvia muito mais na minha adolescência do que naquele período, porque sexta-feira à noite, naquele período ali de 2010, eu ouvia quando eu estava dirigindo, né? Porque rádio em casa já parou de funcionar, não sei o quê, mas, cara, de 97 até 2002, 2003, eu era um dos ouvintes assíduos aí do Cult. E calhou então do bar abrir ali no finalzinho de 2010 e aí a gente tinha a ideia de fazer um festival, né? Já tinha produzido outras edições do Grito Rock Brasília. Chegamos pro Marcos Pinheiro com essa ideia. O Cult 22 Rock Bar recebeu o Grito Rock Brasília 2011 e foi, velho, um festival muito legal e muito trabalhoso também. A gente fez 4 noites ali de evento e a partir de... Lotado, né? Teve que deixar a gente de fora, inclusive. E foi a partir disso que a gente foi estreitando ali os laços. E foi produzindo algumas outras noites e aí surgiram algumas ideias que estavam vindo em confluência. O Marcos já tinha recebido ali umas propostas e tal, de fazer alguma coisa para TV. Eu também já tinha pensado em fazer alguma coisa de TV, de vídeo, e nisso a gente juntou as marcas mesmo de fato, quando foi produzir o Cult 22 Rock Show, que foi um programa que a gente produziu ao longo de 2012 e um pouquinho também em 2013, com a parceria da UNBTV, com o Coletivo Esquina. Foi ali que eu comecei a desenhar também a minha própria produtora, Roxine. E nisso a gente começou a fazer parte cada vez mais mesmo desse universo do Cult 22. Então, cara, eu tava começando a cobrir show com o Marcos, às vezes sem o Marcos até,
pelo Cult, e nisso a gente fez um projeto do FACDF que virou um podcast, foi uma temporada ali de 2013, né, que o Cult 22 teve uma fase de podcast que é um pouquinho diferente do que é hoje do programa, porque era mais voltado para entrevista, era mais voltado para música, das entrevistas, inclusive, para cobertura de evento, e tinha um tempo mais condensado, né, era um material bem mais rápido, então era outro tipo de produção, a gente foi trabalhando nisso. E foi nessa retomada do podcast e do Cult 22 Rock Show que o Cult 22 voltou para a rádio, né? A gente começou a trabalhar com o Marcos de maneira mais ativa quando o programa saiu da Rádio Cultura. O Marcos fala desse processo, se ele quiser, e aí, com o podcast, a gente estava ali com a possibilidade de voltar, então, para a transmissão de rádio. A gente pegou um horário na Transamérica. Sim. E depois disso foi ficando. Nos primeiros meses eu estava fazendo trabalhos gerais de fotografar show, filmar, gravar uma entrevista, não sei o quê, e comentar o programa às vezes, fazer redes sociais ao vivo durante a transmissão. E chegou um ponto em que tanto eu quanto a Nina, que é a outra colaboradora, produtora, a gente começou a desenvolver nossos próprios blocos. Sim, até que teve um dia que o Marcos ia viajar e, velho, eu já tinha cantado uma pedra e falei, se quiser eu apresento, e aí eu apresentei e aconteceu uma meia dúzia de vezes de eu comandar, né, o Cult 22. Apresentador substituto. Massa, pô. Inclusive, a Nina trabalhou com a gente também, né, cara? Bom, pra quem não sabe, Otávio e eu somos professores também, né, dando aula em cursinho, e poxa. Mas assim, Marcos, como foi essa transição entre a Rádio Cultura, a Transamérica e depois a volta? Assim, teve alguma questão específica envolvida, questão comercial? Foi realmente uma questão de formato, enfim? Não, na verdade é o seguinte, assim, eu posso dizer que talvez um dos segredos, entre aspas, da longevidade do Cult 22 é estar numa rádio pública, porque a Cultura FM é uma rádio que não tem exigências comerciais, não tem obrigações comerciais, enfim. E a gente sempre teve uma relação muito boa dentro da rádio, independente da administração da rádio, enfim, do diretor que esteve lá. Pra você ter ideia, para quem conhece um pouco da história da Rádio Cultura FM, a rádio entre 2001 e 2007, ela teve uma programação completamente fora dos padrões de uma rádio pública. Ela estava tocando pagode, sertanejo, funk, axé, sucesso de novela, enfim, coisas que não tem nada a ver com a programação de uma rádio pública, que historicamente foi o que a Rádio Cultura fazia. Sim. E aí, mesmo nesse período, entre 2001 e 2007, a gente conseguiu manter o Cult 22 no ar. E não só conseguimos manter, como ainda fomos premiados nessa época, em 2005, com o prêmio... Oh, meu Deus, agora me fugiu o nome agora, mas enfim, a gente ganhou um prêmio também, e o programa que tinha 2 horas, chegou a passar a ter 3 horas de duração, e a gente conseguiu se manter nesse período mais, digamos, sombrio da Rádio Cultura FM. Só que aconteceu que em 2012, na verdade, na virada de 2011 para 2012, entrou uma nova direção na rádio que nos obrigou a fazer o programa gravado. Ok, meio complicado, porque o programa já tinha a tradição de ser ao vivo, né? A gente fazia, né, interatividade, promoção com os ouvintes, a participação dos colaboradores, a galera que participava do programa, que foi uma fase pré a entrada do Otávio, como ele explicou aí há pouco. O que aconteceu? O programa era gravado, era um programa que na época estava com 3 horas de duração, de 10 da noite até 1 hora da manhã. Eu ia lá gravar o programa no final da tarde, eu tinha que gravar em um horário meio que comercial, porque à noite não tinha ninguém na rádio. E volta e meia o programa não ia ao ar porque dava um problema técnico na rádio. Não era só no horário do programa, estavam tendo problemas técnicos seguidamente na rádio, né? E à noite, como não tinha ninguém na rádio para poder resolver o problema, várias vezes o programa deixou de ao ar. Então, num período durante 6 meses, mais ou menos, entre o final de 2011 e meados de 2012, até maio de 2012, o programa deixou de ao ar 6 vezes em 6 meses. Era uma média de 1 vez por mês. Chegou a ter 2 sextas-feiras seguidas que ele não foi ao ar porque a rádio estava fora do ar. Caramba. De verdade, aquilo ali meio que encheu o saco, sabe? Eu acho que a história do programa de mais de 20 anos estava sendo suja por uma bobagem, entendeu? Por falta de carinho mesmo, né? E estava, como eu falei, acontecendo com outros programas também. Então, a gente, na época, a equipe do programa, a gente fez uma decisão com a galera, falou, galera, vamos sair do ar e tal, e decidimos. Fizemos um último programa no início de maio, se não me engano, no dia 11 ou 12 de maio de 2012,
e ali a gente encerrou as atividades. É uma comoção, redes sociais, o Facebook na época, principalmente. Pô, aí achando que tinha sido um ato do governo de tirar do programa, e não foi uma decisão nossa. A gente sempre deixou claro isso. E aí o programa ficou fora do ar, o pessoal chegou a conversar, quis nos mudar, fazer a gente mudar de ideia, mas eu não percebi um clima. O clima não estava legal pra gente lá, entendeu? Não foi uma discussão, mas, sabe, quando você percebe que não existia um carinho em relação a isso, foi uma decisão minha em conjunto com o pessoal da equipe do programa. E aí aconteceram... O legal disso é que o programa saiu do ar, mas o Cult 22 não deixou de existir. Por quê? Porque existia o bar, já existia desde da virada de 2010 para 2011, e logo depois que o programa saiu do ar, começou essa experiência do Cult 22 Rock Show, que foi essa experiência que a gente fez pela TV e YouTube, né? Transmitido pela UNB TV e também no YouTube, também com cobertura de shows e tal, e que foi se ampliando. Então, mesmo nesse período que o programa de rádio não estava no ar, existiu o Cult 22 de outras formas, né? E a gente foi mantendo e preenchendo, e aí culminou com esse projeto que a gente fez pelo FAC, entre o final de 2013 e o início de 2014, que foram 48 episódios, né, que a gente fez aí de podcast, né, semanais de 26 minutos a 30 minutos que a gente fazia cada um, que também, paralelamente, a gente começou a fazer na Transamérica. A Transamérica, na verdade, foi uma oportunidade, né? A gente conhecia a galera lá na Transamérica, o pessoal que estava lá, na época tinha o Johnny Luna, estava lá, a Drica também, etc. E a gente começou a fazer o programa na Transamérica. No início a gente comprou, pagou pelo espaço, né? Fez uma relação comercial, depois a gente continuou fazendo mesmo sem o pagamento do espaço. E a gente ficou lá durante quase 3 anos, foram 2 anos e 10 meses. Mas aí é que bate naquele ponto que eu estava falando inicialmente. Relação comercial, né? A Transamérica, por ter exigências comerciais e tudo mais, tinha aquela coisa da audiência, aquelas coisas todas, que uma rádio pública não tem tanta preocupação. E o Cult 22, durante esses 2 anos e 10 meses que ficou na Transamérica, ele se manteve com a mesma estrutura, com a mesma proposta. Era um programa que tocava rock de geral, então podia estar tocando uma coisa mais clássica, mais conhecida de todos, daqui a pouco podia estar tocando uma porrada dos infernos. Sim. O programa sempre foi assim. Mas assim, num determinado momento, talvez isso tenha incomodado um pouco a emissora e influenciado também um pouco na audiência, enfim. Não guardo mágoas, não guardo problema nenhum. Nesse meio tempo, em 2015, eu já tinha voltado para a Rádio Cultura FM como funcionário, como gerente de programação. Até no primeiro momento todo mundo achou que o Cult iria também automaticamente voltar para a cultura, mas assim, como a gente tinha parceria com a Transamérica, eu respeitei, não existia problema de uma emissora ou de outra, do Cult estar sendo feito na Transamérica e eu estar na cultura e vice-versa, então tudo bem, continuamos. Até que chegou esse momento desse impasse com a Transamérica, eu conversei então com o diretor da cultura na época e falou, velho, a hora que você quiser. Então foi até uma coisa engraçada, que a gente se despediu na última sexta-feira de julho de 2016 da Transamérica, até o Otávio estava participando do programa com a Bruna Cerceiro, a gente deu tchau, aí ficou aquele momento assim de comoção, o Cult 22 vai acabar de novo, sexta-feira seguinte, primeira sexta-feira de agosto de 2016. Já estávamos de volta à Cultura FM. Na cultura. Não, malandragem. Aí nós somos malandro. Malandro é o gato que já nasce com bigode.